Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 17. E eu quero ler essa história que começa no versículo 8, vai até o verso 14. Abra sua Bíblia lá, Êxodo 17, versos de 8 a 14. É o texto que nós vamos ler para a nossa reflexão nesta noite. E eu quero ler hoje na versão chamada NVT, Nova Versão Transformadora. O texto, Êxodo 17, de 8 a 14, conforme a NVT, diz assim: quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham a vantagem. Quando abaixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar. E um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo, como lembrança permanente, e leia-o em voz alta para Josué. Apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. Amém? Nós estamos aqui diante de uma história bastante curiosa. O povo de Israel vinha de uma sequência de desobediências, de reclamações, de pressão sobre Moisés, apesar de tudo que Deus vinha fazendo. Se você ler o contexto anterior, a gente se depara com águas amargas sendo transformadas em água doce pela graça, pelo poder de Deus. Tem Deus enviando o pão do céu, Deus enviando codornizes do céu para que o povo tivesse carne para comer. Tem água saindo da rocha, que é logo no texto anterior a esse texto que nós lemos aqui. Só que agora, aparentemente assim, do nada, surge Amaleque, os amalequitas guerreando contra o povo de Israel. Os amalequitas são descendentes de Esaú. E eles insurgiram contra Israel. E a reação imediata de Moisés foi solicitar a Josué, que é a primeira vez aqui que ele aparece em toda a Bíblia. Ele aparece como uma espécie de comandante do exército de Israel. Mas o Moisés, ele solicita a Josué para preparar um contra-ataque em resposta à agressão dos amalequitas. O modo como se deu essa reação de Israel realça uma distribuição muito organizada que nós imaginamos ser a forma como Deus gostaria que o seu povo funcionasse. O texto reproduz um trabalho de equipe, um bonito trabalho de equipe. Distribuição de funções, ações orquestradas e uma dinâmica de serviço que levou Israel à vitória naquela ocasião ali. Eu creio que essa guerra, que acontece, descrita aqui, por meio dela Deus estava usando aquela situação, aquela circunstância de guerra, para restaurar a visão do povo com relação ao lugar de cada um no povo. E a importância disto, de cada um achar o seu lugar para funcionar direito, para que haja um desempenho bom naquela caminhada conjunta que eles estavam tendo ali em direção à terra prometida. E isso é muito aplicável a nós como igreja. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Ali, no caso de Israel,
todos participaram daquela guerra, de uma forma ou de outra. Aqui, todos nós formamos a igreja. Todos nós participamos da vida da igreja, de uma forma ou de outra. Nós temos envolvimento diferente, temos responsabilidades distintas, nós temos talentos e dons variados. Mas o desafio de Deus é: disponha-se. Se disponha. Ache o seu lugar. Encontre o seu lugar no reino de Deus, na igreja de Deus. A parte onde você se encaixa nessa dinâmica do reino. A função que Deus tem te capacitado para servir na sua obra. Nós precisamos nos dispor. Quando a gente se dispõe, a gente encontra exatamente o nosso espaço. Onde é que a gente deve ocupar, fazer na obra de Deus. De um modo bem simples, é possível observar na história narrada que cada um faz um papel diferente. E cada atuação tem a sua importância para chegar ao resultado que foi a vitória sobre os amalequitas, que o texto se propõe a dizer isso. Israel venceu os amalequitas naquela ocasião ali. Observe por um momento essa passagem e veja que é possível identificar 3 papéis muito definidos que são feitos aqui. Um é o papel importantíssimo que Moisés faz. Note aí, olhe na sua Bíblia. Moisés faz um papel importantíssimo. Outro é o lugar que a dupla Arão e Hur ocupam nessa história. E o terceiro papel está no que Josué e o exército executam, vencendo aquela guerra. Cada um se dispôs a fazer uma parte da tarefa, e o resultado foi vitória. Deus, ele não quer que você faça tudo na igreja. Mas Deus quer que você faça alguma coisa na igreja. Consegue entender? Porque às vezes a gente fica dizendo assim, não, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas ocupações, eu tenho a minha agenda. Eu não posso fazer tudo na igreja. Mas Deus nunca quis e nunca vai querer que você faça tudo na igreja. Mas o que Deus quer é que você faça alguma coisa na obra dele. Você tem que achar o seu lugar, o seu espaço. Sabe por que isso é importante? Porque o reino de Deus, ele é coletivo. O reino de Deus, ele é corporativo, ele é comunitário. As conquistas pessoais, elas acabam sendo decorrentes da dedicação no corpo, no povo, a outros, com outros. Pessoas que são envolvidas com o reino de Deus são muito mais abençoadas, muito mais bem alocadas na vida. A oração que Jesus ensinou fala do Pai Nosso, do pão nosso, da dívida nossa, do pecado nosso. De modo que o reino de Deus, ele é coletivo, ele é comunitário, ele é corporativo. Não é solitário. E nós vivemos um tempo da solidão, onde cada um acha que pode servir a Deus sozinho, sem ninguém. E aí então a pessoa fica no seu cantinho, no seu quadrado, e ela diz assim, eu vou servir Deus daqui. E ela despreza muitas vezes o corpo de Cristo, o reino de Deus, o coletivo, o comunitário, o corporativo. Só que é importante entender que a Bíblia fala muito de nós como povo. E como Deus quer nos abençoar no povo. E quando estamos com o povo, nossa vida individual, particular, ela é muito abençoada também. O Moisés, o Arão, o Hur, o Josué, eles uniram forças e se dispuseram por uma causa e todos saíram vitoriosos. Eles estavam juntos nisso. E quando eles se dispõem a fazer isso, eles se tornam homens abençoados. Basta ler a história deles depois. E veja como que a vida deles é abençoada, foi abençoada, porque eles se juntaram pelo reino de Deus. Então disponha-se, disponha-se. E eu tenho certeza que Deus te fará participar de grandes vitórias. Sejam elas individuais, pessoais, particulares,
Ou aquelas vitórias compartilhadas, coletivas, comunitárias, que a gente sente alegria de ter conquistado juntos algumas coisas. Mas se disponha, se disponha. Mas eu queria que você olhasse para esse texto aqui e notasse nele 3 formas que nós temos da gente se dispor. E daqui a gente sair com algumas lições, já que nós estamos ainda no começo do ano, e pensar nesse ano eu preciso me dispor de alguma forma. E eu vou te dar aqui pelo menos 3 formas que o texto nos apresenta. A primeira forma que você pode se dispor é abraçando responsabilidades. Quando nós observamos a forma de atuação de Moisés no cenário exposto aqui, nessa narrativa bíblica, nós somos motivados a abraçar responsabilidade. Versículo 9 diz que Moisés ordenou a Josué. Foi Moisés que ordenou a Josué: escolha homens para saírem a lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara, o cajado, o bordão de Deus. Dependendo da Bíblia que você tem, vai usar uma palavra diferente aí. O verso 11 nos informa que o levantar e o abaixar da mão de Moisés determinava a vitória ou a derrota do povo de Israel. Verso 11 diz: enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Se os braços deles se abaixavam, diz que os israelitas perdiam. A vantagem era dos amalequitas. Ele estava segurando um cajado que Deus deu para ele. E Deus disse que iria fazer maravilhas por meio daquele cajado. Ele está lá em cima segurando aquele cajado nas mãos. E quando ele mantinha o cajado para cima, o povo vence. Se abaixasse, o povo perde. Quanta responsabilidade, você já imaginou? Porque, a grosso modo, a gente pode olhar e dizer assim: que coisa encantadora, né? Você pode dizer assim: eu queria ser que nem Moisés. Pega um cajado, vai lá em cima do monte, fica lá em cima. Deixa o Josué suar lá embaixo, né? Deixa ele vencer a batalha, enfrentar a espada, enfrentar ali as flechas, derramar sangue. E aparentemente parece que a posição, o papel do Moisés é confortável. Mas Moisés, ele tinha uma grande responsabilidade. A responsabilidade de dar o comando. Porque se ele dissesse para o Josué: vão correr, todo mundo corre. Mas é ele que diz: escolhe homens, enfrenta esse exército aí. É o Moisés que tinha a responsabilidade de andar com Deus, de ser portador do cajado que expressava a presença de Deus no meio do povo. O reino de Deus carece de pessoas dispostas e pessoas capazes de liderar. Pessoas que consigam encabeçar, dar direções, inspirar, conduzir, gerenciar situações, especialmente no momento de crise. Por isso que é importante a gente se dispor. Porque essa é uma forma da gente se colocar nas mãos de Deus. E se faz necessário avaliar se Deus não tem te chamado e te preparado para isso. Para assumir um lugar no seio da igreja que exige responsabilidade. Mas que poderá dar direção, que vai inspirar, que vai motivar outras pessoas no cumprimento dos propósitos de Deus. Não é difícil a gente notar, no nosso tempo atual, que a igreja, não a igreja nossa aqui, estou dizendo a igreja no geral, a igreja ela lida muito mais com espectadores do que com pessoas dispostas a abraçar a responsabilidade. Quanto maior a igreja, mais espectador tem. E nós sabemos que espectadores facilmente se tornam especialistas em detectar problemas no seio da igreja. E os especialistas são aqueles que detectam problemas, mas não estão dispostos a resolver os problemas, né? São espectadores. Pega um time de futebol.
Pega um estádio cheio. Jogo correndo lá embaixo. Todo mundo suando para lá e para cá. Canela se batendo. Resultados sendo almejados. No canto do campo, correndo para lá e para cá, tem um técnico responsável pelo time. Tentando fazer o time ganhar, ir para cima, não recuar. Tendo que ter inteligência para fazer substituições. Atrás dele, uma multidão de espectadores. Todos especialistas. Dizendo assim, eu faria tal coisa, eu faria tal coisa. Mas botou esse jogador, não acredito. Não está vendo que não está jogando nada? Tira ele. Tudo espectador. Ninguém está com o pé na grama. Ninguém está perto do jogo. Ninguém está sentindo o calor, a pressão. Quando se é espectador, se torna especialista. Porque você consegue analisar de longe e achar todas as soluções possíveis. Mas a questão é, desce aqui. Pisa na grama. Vem sentir aqui no cangote a pressão. E vê se é fácil você estar numa posição de responsabilidade. Deus tem chamado pessoas para serem responsáveis por áreas, tendo funções importantes. Talvez seja o chamado de Deus para você. Talvez na sua vida profissional você tenha um cargo de muita responsabilidade. Você consegue lá gerenciar, supervisionar, direcionar, conduzir, acalmar situações, inspirar pessoas, encorajar. Talvez Deus queira usar esse talento todo que você tem, essa experiência, esse know-how que você tem, e usar no reino dele. Porque o reino de Deus carece de pessoas que possam conduzir outras pessoas. Que queiram assumir posições de responsabilidade. Porque, como eu disse, a igreja em geral lida muito mais com espectadores do que pessoas que queiram de fato abraçar cargos, funções, papéis de responsabilidade. Talvez Deus tenha te dotado de um perfil que inspira, de um perfil de pessoa que sabe criar soluções, estratégias. Talvez seja uma pessoa que domina a arte de supervisionar, de administrar, de conduzir pessoas e situações. Aí, se você estreitar os laços com Deus, se você andar com Ele, e você está disposto a pegar, sabe, como Moisés fez, o cajado de Deus, Ele pode usar a sua vida como usou a de Moisés. Vitórias você começa a contabilizar e a provocar entre o povo de Deus. Porque essa é uma forma de se dispor. Se disponha a assumir responsabilidades. Abrace funções, papéis que exigem responsabilidade. É que a gente diz assim, mas todo mundo vai me criticar, não é? Não é fácil você se colocar numa caixa de vidro, onde todo mundo vai ver, todo mundo vai observar, todo mundo vai dar palpite. Mas a questão é, quando Deus nos chama para funções e responsabilidades, Ele está nos capacitando já. E isso é muito importante no reino de Deus. O que Moisés estava fazendo era importantíssimo. Dava outro sentido àquela guerra, o fato de Josué olhar para cima e saber que tem um Moisés lá em cima, com as mãos erguidas diante de Deus, com o cajado de Deus na mão. Aquilo dava segurança para o Josué. Tem um líder sobre mim. Alguém que é sábio, que sabe direcionar. Alguém que não deixa a gente se perder, que vai dar todas as dicas caso a gente se perca aqui. É importante a gente abraçar funções de responsabilidade. Essa é uma forma da gente se dispor. Em segundo lugar, uma outra forma da gente também se dispor é apoiando a outros. A narrativa nos faz pensar que quem abraça responsabilidade não pode estar só. E precisa contar com apoio, com auxílio, com amparo, com suporte de outras pessoas.
Por isso talvez Deus esteja te chamando e capacitando você para dedicar em sua obra num trabalho que ofereça suporte, que ofereça apoio, que ofereça alívio a outras pessoas que estão numa função de responsabilidade. Observe o versículo 12, diz assim que os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Aí diz assim, então o Arão e o Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar. E um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. O reino de Deus carece de pessoas como Arão e Hur. Pessoas que são capazes de perceber o cansaço do outro. Porque não é o Moisés dizer assim, gente, eu estou cansado, arruma uma pedra para eu sentar. Não. O texto diz que foram eles que perceberam. O Moisés está cansado. Foram eles que foram atrás de uma pedra. E vamos botar uma pedra para ele sentar. Foram eles que se dispuseram a dizer assim, ó, fica você daí, fica eu daqui. Vamos sustentar o braço desse homem. Porque eles perceberam. Lá embaixo a guerra está acontecendo. E quando os braços dele se abaixam, o nosso povo está perdendo. Então para ganhar a guerra o braço dele tem que estar erguido. O que nós vamos fazer? Nós vamos apoiá-lo. Nós vamos ajudá-lo a manter esses braços para cima. O reino de Deus carece de pessoas assim. Você percebe a importância? Gente que está com a sensibilidade de perceber o cansaço do outro. Gente que é capaz de encontrar formas de facilitar o trabalho do outro, de trazer conforto para o outro, de se colocar ao lado do outro e sustentar os braços do outro, para que esse outro consiga desenvolver bem a sua função, seu papel. O Arão e o Hur faziam o trabalho de apoio, de oferecer alívio, refrigério ao Moisés, que estava abraçando uma grande responsabilidade. Era uma tarefa que exigia confiança. Sabe por quê? Porque eles tinham que confiar que esse trabalho de suporte tinha alguma importância, algum valor. Porque a nossa tendência, especialmente no contexto de igreja, a gente achar assim que se não vai aparecer, se não tem responsabilidade, né? Se não bota a cara lá na frente, não tem valor. Mas saiba que a maioria do trabalho da igreja está por detrás das cortinas. As pessoas não estão vendo o que está sendo feito, né? Não vê, a gente não vê. Você vê quem canta, quem toca, quem prega, quem cuida das crianças, quem está na porta, cumprimentando. Mas tem um monte de gente fazendo um monte de coisa ao longo da semana, para que a gente possa ter uma igreja em funcionamento. Que igrejas são pessoas, funciona com pessoas, é para as pessoas. E conta com pessoas a servindo sempre. Deus tem te chamado e capacitado para apoiar pessoas, é isso. Talvez seja por aí que você deva começar a se dispor. Tão importante quanto abraçar a responsabilidade, também é apoiar outros. Tão importante quanto Moisés naquele cenário de guerra, também foram o Arão e o Hur. Trabalho de equipe, esforço coletivo, visão comunitária. Talvez Deus esteja te chamando para isso. Talvez você esteja pensando assim, mas o que eu vou fazer? Comece observando. Talvez exista alguns Moisés em cima dos montes, né? Precisando sustentar um cajado que está cansado. Deve ter uma pedra por perto, é impossível que enquanto ele mantém o cajado lá em cima, ele possa conseguir pegar aquela pedra e sentar nela. Talvez você tenha que usar palavras de encorajamento. Já viu alguém fazendo uma tarefa e você poderia falar alguma coisa para ela. Você podia dizer, você podia elogiar a pessoa, você poderia motivá-la, você podia se colocar à disposição dela, você poderia mandar uma mensagem para ela. Observei você hoje, que trabalho bonito que você faz. Pais, né, que podem observar
aquelas pessoas que cuidam das crianças, mandar uma mensagem para a equipe, para as pessoas, né? Dizer, olha, obrigado, porque hoje eu pude assistir o culto, eu ouvi o pastor assim com tranquilidade. Eu fui edificado, eu me alimentei, porque você estava cuidando do meu filho lá atrás. Não se queixou de nada, não falou que deu trabalho, nada. Às vezes chega para você e entrega um sorriso, né? Dizendo, ó, seu filho é uma graça, né? E você sabe que não é. Você sabe que às vezes não tem graça nenhuma, né? Cuidar desse menino. Mas a pessoa assim, coração tão generoso, ela entrega para você dizendo assim, seu filho é uma graça. Deu trabalho? Não deu. Deu trabalho. Mas ela não quer te contar, ela não precisa te contar. Porque ela está fazendo isso como um apoio àquilo que você está fazendo. E você poderia apoiá-la. Você podia dizer para ela assim, você faz um trabalho tão bonito, tão bom, sou tão grato, grata pela sua vida. Palavra de encorajamento, você pode sustentar pessoas com oração, ora por elas, sem que elas peçam, sem que elas dividam as suas angústias. Perceba, estou percebendo pessoa cansada, preciso orar por ela, preciso interceder por ela. Você pode apoiar com contribuição, você não pode vir, você não pode se dedicar, mas você pode perguntar à pessoa, posso contribuir com alguma coisa? Posso dar algum dinheiro? Eu posso dar uma oferta, fazer alguma coisa? Talvez tenham coisas a serem feitas na igreja. E tem alguém cuidando dessas coisas. E eu posso me dispor a apoiar essa pessoa com contribuição. Talvez você tenha que apoiar com a percepção do esgotamento do outro, com a sua presença, com o seu cuidado. Leva alívio à pessoa. O reino de Deus, ele carece de pessoas assim. Arão e Ur. Quem olhasse, talvez serve para nada esses dois, né? Mas quando a mão de Moisés se cansa, são eles que arrastam uma pedra. São eles que seguram os braços de Moisés de um lado e de outro. Você pode se dispor, apoiando pessoas, olhando para o que está acontecendo e se colocando como um apoio. Eu vou apoiar. Eu vou ajudar pessoas a desenvolver as suas funções. E uma terceira forma que o texto nos apresenta, que a gente pode também se dispor, é atuando em tarefas. Guerras são vencidas com exércitos. São pessoas dispostas a se arriscar, a batalhar. E o texto mostra isso. O reino de Deus, ele carece de ter pessoas que se dispõem a arregaçar as mangas. Gente que faz, né? São servos, servas, que não medem esforço para executar tarefas que são às vezes tão triviais, mas tão fundamentais para o alcance dos objetivos do reino de Deus. Versículo 13 diz que, conforme a tradução da NVT, como resultado, veja só, como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. Resultado do quê? Do esforço coletivo. Uniram forças. Como resultado desse extraordinário trabalho de equipe, Moisés assume a responsabilidade de dar diretrizes, de orientar e se posiciona sobre o monte com o cajado de Deus na mão. O Arão e o Ur apoiam para que aquele que assumiu a responsabilidade por algo tão importante como Moisés fez, não interrompa a sua tarefa. E como resultado, Josué e o exército, homens dedicados, bravos, corajosos, venceram os amalequitas. A vitória foi de quem? De quem foi a vitória? De todos. Todos. Porque todos estavam envolvidos naquela guerra, de uma forma ou de outra, desempenhando papéis diferentes, mas todos estavam envolvidos naquela guerra. Com essa narrativa, nós entendemos que os resultados do trabalho de Josué não dependiam da sua própria força. Não era isso, não é isso que o texto propõe a dizer. Mas os resultados do trabalho que Josué fez dependiam daquelas mãos levantadas lá em cima daquela colina,
e daqueles que se dispuseram a manter aquelas mãos erguidas. O Josué entendeu isso. Se Deus não estivesse com Moisés lá em cima, nós não teríamos vencido esta guerra. Precisava de um homem que andava com Deus, sob a direção de Deus, que estava lá em cima. Ele estava ajudando a vencer aquilo ali. Mas a guerra não seria vencida só com Moisés lá em cima, com o cajado de Deus na mão, e nem com Arão e Hur sustentando aquilo. Tinha que ter gente lá embaixo, na linha de frente, batalhando. Ferramentas nas mãos de Deus para que a guerra fosse vencida. Qual é o seu papel? Qual o seu lugar no reino de Deus? Se dispõe. Nós temos aqui um povo muito atuante. Agora eu estou falando de nós aqui, dessa igreja aqui. Graças a Deus por isso. Temos já no início desse ano várias pessoas procurando, se realocando, achando o seu lugar, se envolvendo com algumas coisas. De fato, nós temos um povo muito atuante. Ainda assim, tem muita gente no nosso meio sobrecarregada. E está sobrecarregada porque tem gente acomodada. E tem gente que não está fazendo nada. E para não ficar sem fazer, essas pessoas fazem. E fazem muitas vezes sem poder fazer. Porque falta disposição em algumas pessoas. Então, assim, se disponha a abraçar a responsabilidade, se disponha a apoiar os outros, se disponha a atuar em tarefas, se disponha. Coloque a sua vida diante de Deus nessa noite. Fala, Deus, eu quero ser usado em alguma coisa. Se Deus está te capacitando para você ser alguém que pode abraçar uma responsabilidade, abraça. Deus te capacitou para isso. Se Deus quer que você seja apoio, suporte, alívio, faça isso. Deus, eu não sei fazer nada, mas eu sei orar, eu sei mandar mensagem no WhatsApp, eu sei observar, eu sei ajudar em algumas coisas que pode aliviar a tarefa de alguma pessoa. Apoie. Talvez Deus esteja chamando para você atuar em algumas tarefas. Não sou a pessoa para assumir responsabilidade, morro de medo, tenho pavor de liderar alguma coisa. Mas eu posso fazer alguma coisa. Se alguém me disser o que eu faço, eu faço. Se dispõe. Não fica de fora daquilo que Deus quer fazer. Porque, como eu disse, Deus tem propósitos comunitários, coletivos, corporativos. E quando você se põe fora, você não está participando daquilo que Deus está querendo fazer. E está batendo a cabeça à toa. Está patinando na vida à toa. Porque Deus quer abençoar a sua vida. Mas Deus quer que você se disponha no reino dele. Em decorrência disso, Deus vai abençoar a sua vida lá fora. Se você fosse Deus por poucos minutos, você entenderia como é que Deus age. Você faria igualzinho Deus faz. Quanto mais alguém serve o reino de Deus, é do interesse de Deus abençoar essa pessoa, para que ela continue tendo plenas condições para estar servindo o seu reino. Você faria a mesma coisa. Você que é empresário, patrão, você faz a mesma coisa. Se você tem um funcionário que rende muito, um funcionário que trabalha muito, que é empenhado, pontual, dedicado, você investe nele. Você não quer perder esse funcionário. Porque você sabe o valor que ele tem na obra que você está fazendo ali. Desculpe se te ofende, mas Deus não é bobo. Deus não é bobo. Deus também, Ele quer ver pessoas empenhadas na sua obra. E quando Deus vê pessoas empenhadas na sua obra, o que Ele vai fazer? Ele vai abençoar essa pessoa, cuidar dessa pessoa. É do interesse de Deus que essa pessoa continue servindo na sua obra. Deus não quer perder
mão de obra boa. Por isso, quanto mais você se dispõe, mais Deus vai te abençoar. Não fique de fora do que Deus está fazendo. Ache o seu lugar. Ore nesse momento, se coloque diante de Deus. Deus, me ajuda a perceber para o que o Senhor tem me capacitado. Eu posso realmente assumir responsabilidade? Então eu vou assumir. Eu posso dar apoio a outros? Então eu vou apoiar. Eu posso atuar fazendo tarefas? Então eu vou atuar. Mas disponha-se, porque Deus está com um processo seletivo aberto, né? E hoje você pode dizer assim: Deus, eu estou me inscrevendo no teu processo seletivo. Eu quero ser chamado pelo Senhor para fazer alguma coisa, porque o meu ano vai ser muito abençoado, porque guerras eu vou vencer junto com o teu povo, porque eu vou estar envolvido em alguma área da igreja do Senhor. Amém? E eu quero aproveitar e agradecer a todos aqueles que têm servido a igreja. Nós temos um time aqui fantástico, né? E mais pessoas estão se agregando, mais pessoas estão pegando alguma função, fazendo alguma coisa. E aqui funciona de uma maneira muito tranquila, né? Não tem burocracia. A gente vai procurando os coordenadores de ministérios aí, vão abraçando e a gente vai servindo. E Deus tem sido generoso para conosco, né? Mandando pessoas talentosas, pessoas que também sabem servir, pessoas dedicadas ao reino de Deus. E nós queremos, eu aqui em nome de toda a igreja, agradecer pela sua vida, pela sua presença aqui. Amém?